Olá amigos, meu nome é Alexei Bueno, eu sou um dos moderadores do grupo Viagem Astral Aventuras Além do Corpo, juntamente com Guilherme Falck, e este grupo existe desde a época do Orkut, lá por volta de 2008, e hoje nesse vídeo vou relatar uma experiência de projeção astral que eu obtive hoje, durante a madrugada, e vou colocar como título Visita a um Templo Hermético. Eu não encontrei assim um nome melhor, mas vai dar para entender do que se trata durante o relato que irá acontecer após a vinheta. Hoje é dia 7 de maio e vou iniciar fazendo uma introdução dizendo que a projeção astral ou viagem astral é uma capacidade natural de todo ser humano de se desprender temporariamente do corpo físico e retornar posteriormente com a lembrança do que ocorreu enquanto esteve fora do plano físico, no chamado plano espiritual, plano extrafísico, e pode ocorrer principalmente durante o sono, que é o que ocorre comigo, de forma natural, espontânea. Bom, eu acho importante contextualizar o momento presente, que é um momento de pandemia, né? Que estão todos em suas casas. No meu caso, estou aproveitando para realizar algumas releituras de livros herméticos, tais como Kybalion, livros de autoconhecimento da Sociedade Teosófica. Então é um momento de calmaria, onde eu não enfrento o trânsito, 2, 3 vezes por dia. Então todo esse contexto me colocou com certeza em um momento propício para vivenciar essa experiência que eu obtive hoje. Então ontem eu fui dormir por volta das 11 horas da noite. Na realidade eu nem estava pensando em projeção astral, estava lendo um livro sobre Stephen Hawking, Então eu não imaginava que iria ter essa experiência, e logo após deitar eu assisti um pouco de Netflix e bateu o sono, eu deitei e por um momento eu apaguei. E quando eu fui retomar a consciência, eu já estava em uma espécie de templo hermético, Então eu falei, opa, deixa eu ver do que se trata esse ambiente, porque se eu não gostar, eu vou embora, Assim que eu tive a consciência, então, eu fui olhar as paredes, conhecer esse templo. Eu observei que as paredes eram escuras, mas havia um alto relevo na cor assim, como se fosse um ouro, Um amarelo bem bonito. E lá tinha alguns símbolos assim que me passaram ideia de Egito, É claro que eu decidi permanecer no local e então obtive um outro lapso de memória, e quando eu retomei a consciência, eu já estava sentado assistindo uma palestra. Havia uma espécie de mesa no centro, e nessa mesa tínhamos acima dela, assim, sobre ela, vários livros, papéis. Então eu observei que as pessoas estavam trajadas com uma espécie de uniforme, de um roupão assim por cima, e tinha assim em formato de V alguns escritos ou faixas. Acho que era mais a questão de faixa branca, sobre o tecido escuro. E então estávamos alguns em pé, principalmente o palestrante, mas a maioria sentado assistindo a essa palestra. E o clima assim era um clima muito fraterno, de amizade, descontração, e eu percebi que o assunto da palestra era um assunto místico, esotérico, muito interessante. Porém, infelizmente, eu não consegui trazer na lembrança. Provavelmente escorregou para o subconsciente esta informação,
mas o que eu trouxe assim foi uma percepção de que o palestrante era muito brincalhão, abordava um assunto de uma maneira bem assim tranquila, numa linguagem acessível a todos e com piadas, e explicava de uma maneira bem despojada, bem interessante mesmo. Porém, um outro senhor mais de idade, né, que eu imaginei assim, eu percebi que era vamos dizer assim, o que coordenava o local, eu percebi o pensamento dele, o sentimento dele, da onde eu estava, que era um pensamento tipo assim: nossa, se fosse eu fazendo essa palestra, iria abordar de uma maneira mais erudita, não iria utilizar esses termos e tal. Era uma crítica assim interessante do ponto de vista dele, né? Da maneira com que ele iria abordar o assunto, que não era bem a maneira do que estava ocorrendo. Então eu tive essas duas percepções. E mais ao lado à direita tinha também pessoas com outras vestes, né? Eu percebi uma veste cinza, muito bonita, e a pessoa tinha um turbante ou algo assim na cabeça, um chapéu meio diferente. E eu achei interessante porque, como eu nunca tinha visto aquilo, na hora assim, o meu cérebro meio que fez uma associação, vamos dizer assim, na gíria, deu uma bugada, né? E eu imaginei como se fosse um vaso, alguma coisa assim. Provavelmente minha consciência oscilou um pouco. Bom, vou falar do retorno agora. O retorno foi muito rápido. A diferença de um acordar do dia a dia para um acordar de uma projeção astral, pelo menos comigo, é que no dia a dia a gente sempre acorda com aquela preguiça, tem aquela lentidão de início. Porém, numa projeção astral, a impressão que eu tenho é que, de certa maneira, no meu caso, eu já estou acordado, entre aspas, de uma maneira interna. Porque o retorno assim é bem diferente de um despertar do dia a dia. Sem falar do horário, né? Eu tenho anotado aqui no diário, assim que eu acordo. Foi 2h30 da manhã, né? Um horário assim totalmente que não foi programado nem por despertador, nem por nada. Então eu acredito que esse retorno precipitado é justamente para que eu possa lembrar, já que dessa maneira não tem tempo do cérebro produzir sonhos ou mesmo de esquecer. Então, não sei se parte de mim a questão desse retorno imediato ou de amparadores. E agora, algumas reflexões finais. O retorno de uma projeção astral também, você tem alguma repercussão energética. Pelo menos no meu caso, você já sente aquele arrepio rápido, energético. E é diferente a sensação de realidade, é totalmente diferente. Você realmente traz uma emoção, uma energia diferente de ter vivenciado algo, né? Diferente de um sonho, do dia a dia, que você não percebe nada e totalmente passa despercebido. Então a projeção não tem como passar despercebido. Questão da lembrança. Teve mais ocorridos? Teve. Né? Eu tenho relances assim de ter subido escada, conhecido o local, conversado com pessoas. Porém, existe a limitação física cerebral da lembrança. Fazendo um paralelo com a informática, é como se eu tivesse filmado com uma câmera pequenininha ali, compactado esse arquivo e compactado de novo por cima e passado para o corpo físico para poder fazer a leitura, ainda com o arquivo compactado. Então é meio difícil, tem alguns fragmentos que se perderam. Existe realmente essa limitação, né, principalmente comigo. Conheço pouquíssimas pessoas que têm assim uma consciência contínua e existem outros motivos, particularmente eu acredito até na questão de DNA do corpo físico, para conseguir assimilar essa informação extrafísica. E a restrição do corpo físico é como se fosse um funil, né? Onde é tanta informação que
existe uma grande dificuldade em processar isso. Às vezes alguns pedaços a gente acaba recordando só durante o dia, em alguns momentos em que você está tranquilo, então desce, né, realiza ali o download de alguns trechos. Mas nesse meu caso veio um pacote só de lembrança assim que eu acordei. Então foi muito rápido, foi aquele flash de lembrança, e é nesse momento que você tem que anotar no seu caderninho para depois passar limpo. E esse é o primeiro vídeo que eu faço esses comentários, essas reflexões, né? Eu tenho um diário digital, tenho também um blog que eu acabei colocando algumas experiências que eu considero interessantes, e deixarei aqui nos comentários dos vídeos todas essas informações para vocês. E foi muito legal fazer esse vídeo, foi uma experiência muito bacana, que comprova para mim, pessoalmente, que nós estamos sempre ligados com aquilo que a gente busca, né? Então é natural que você saia do corpo e faça aquilo que você goste, busque aquelas pessoas que você tem afinidade, aqueles assuntos que você tem afinidade. Por isso que cada experiência é única, cada pessoa tem uma particularidade, e as experiências fora do corpo são tão variadas como as experiências dentro do corpo, né? Então eu concluo aqui o relato, né? E futuramente, obtendo mais experiências que eu julgar interessante, eu continuarei realizando os vídeos aqui no canal, além de abordar outros assuntos de temáticas espiritualistas em geral.